Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Matheus Pereira. Será que o jogador vai vir para o Cruzeiro? Enfim, tivemos algumas atualizações importantes nas últimas horas que eu já quero comentar aqui com vocês na manhã dessa quarta-feira. Jogador que é cruzeirense, ele e toda a sua família, e é um motivo que o Cruzeiro tem um otimismo nas tratativas com o jogador, que vale lembrar, até 2 anos atrás estava jogando a Premier League, né, um dos principais campeonatos do mundo, então não é um jogador que chegaria barato, nem em relação a salários e muito menos para comprar os seus direitos econômicos. Até quando vai o seu contrato lá com a Arábia Saudita, e porque tem alguns fatores que podem facilitar para o Cruzeiro nesse processo, mas já adiantando aqui para vocês, é uma negociação que o Cruzeiro trata com muito cuidado, até porque é muito complicada de acontecer. Tem também atualizações sobre os próximos jogos do Cruzeiro, onde que vai jogar, quanto o Curitiba, quanto o Goiás, uma sequência de próximos jogos. Além disso, sobre o Zé Ivaldo, que tem quase tudo encaminhado para ser reforço do Cruzeiro, quero trazer essa novidade aqui também. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos ainda hoje. Essa meta aqui, ó, de 39 mil inscritos, já está bem perto, né? Conta aí com a ajuda de vocês, quem puder se inscrever. E nosso canal de cortes também, ó, Cortes do Cruzeiro News, tá aparecendo aqui na tela. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da Zapay, onde assim, você pode consultar se você tem alguma dívida em aberto com o Detran, no seu carro ou moto, com a sua placa, e assim, você pode ver se tem, por exemplo, uma multa, IPVA atrasado, licenciamento, e que pode ainda parcelar em até 12 vezes, caso você encontre alguma pendência, e que assim, além disso, você teria 25% de desconto vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição e utilizando o meu código Cruzeiro25, no caso você vai ter esses 25% de desconto nas taxas, uma ótima vantagem para você já quitar, e caso tenha algo em aberto, lembrando que é para todo o Brasil, tá? Fornecendo aí esse serviço, conseguir essa excelente promoção com vocês com a Zapay, onde se escreve assim, ó, ZAPAY, e o link vai estar aqui embaixo na descrição, onde você pode baixar o aplicativo e utilizar aí para consultas, né, totalmente grátis, e caso tenha algo em aberto e queira pagar, ainda vai ter esses 25% de desconto no valor da sua taxa, utilizando o meu cupom Cruzeiro25. Bom, então quero começar aí falando sobre o interesse do Cruzeiro no meio atacante Matheus Pereira, jogador que se chegasse poderia jogar em qualquer função, né, nesse time do Cruzeiro. Pode jogar de meia, de ponta esquerda, ponta direita, atacante, o que quiser, porque é um atleta totalmente diferenciado, na minha opinião, um dos melhores jogadores se chegasse para o futebol brasileiro. Nossa, Gustavo, mas que loucura! Não é isso que eu quero explicar aqui para vocês, e até loucura, para falar bem a verdade, é o Cruzeiro nesse mercado, especulando um jogador avaliado em 36 milhões de reais, como é no caso do Matheus Pereira. Mas essa notícia que surgiu aí primeiramente do Samuel Venâncio, que o Cruzeiro voltou, né, a procurar os representantes do atleta, que no caso já tratava essa negociação como muito complicada, muito difícil, mas não impossível, porque, igual eu falei para vocês, né, o jogador é cruzeirense, toda a sua família, inclusive já tinha ido em um jogo no Mineirão, no caso assistindo o jogo do Cruzeiro, né, então ele que é de Belo Horizonte e tudo mais, então poderia facilitar nessa questão. O grande problema é o seguinte, o Cruzeiro estuda fazer um investimento para comprar um atleta, porém teria que ser num planejamento que caiba dentro da SAF. Por exemplo, hoje, de acordo com o Transfer Market, ele está avaliado na casa dos 6, 7 milhões de reais. Eu vou colocar aí 35 milhões de reais então, e o Cruzeiro, por exemplo, teria condições de fazer esse pagamento, mas em longas parcelas, né? De forma alguma vai pagar 15, 20, 30 milhões de reais à vista no jogador, com um meia aí que tem 27 anos de idade. Além disso, tem outra questão que, no caso, poderia facilitar, porque apesar dos valores ser muito alto, né, ele não está sendo aproveitado pelo clube no qual ele foi comprado. Como assim? O Matheus Pereira aí tem 27 anos, joga aí especificamente como um segundo atacante, um meia avançado ou ponta esquerda. Pertence ao Al Hilal, aquele mesmo clube que tentou contratar o Messi e deve ir ao mercado de transferências muito em peso agora nessa atual janela. Porém, está emprestado ao Al-Wehda, pelo que parece esse empréstimo vai só até o meio dessa temporada, 10 partidas por lá pelo Al-Wehda, 1 gol e 4 assistências, tá um desempenho ok. E assim, ele foi comprado na época junto ao West Bromwich, lá da Inglaterra, por um valor próximo ali da casa dos 50 milhões de reais pelo Al Hilal. No desempenho lá na equipe da Arábia Saudita foi razoável, 41 partidas, só 3 gols, mas mas deu 15 assistências nesse período lá na Arábia Saudita, e ele queria mudar de clube, foi especulado muito no Corinthians e no Botafogo, dois times que hoje têm uma capacidade de investimento muito maior do que o Cruzeiro, principalmente o Botafogo, mas ele acabou não indo, queria trocar de clube e agora teve esse empréstimo lá para o Al-Wehda. Assim, a temporada dele lá no futebol saudita, deixei aqui na tela para vocês, nota média no SofaScore 7.41, muito alta, dá para ver que ele joga aí realmente como um meia, mais lá na parte
ofensiva do campo, caindo tanto pela esquerda quanto pela direita, especificamente lá no campeonato da Arábia, né? Foram 21 partidas, 2 gols e 11 assistências na liga. O que me surpreende é que desses 21 jogos, ele só começou 15 como titular, ou seja, é uma peça importante, mas não é fundamental no clube, até porque aceitou, né, emprestá-lo com uma compensação financeira para essa equipe lá dos Emirados. Bom, jogador também que atuou na Premier League na temporada 2021 pelo West Bromwich, onde teve uma nota média excelente na Premier League, 7.18. Dá pra ver aqui também que ele atuou por todos os campos, a parte do campo, né? Ponta direita, ponta esquerda, na Premier League, o principal campeonato do mundo, mais difícil. Ele jogou 33 jogos, 30 como titular, 11 gols e 6 assistências. É absurdo. Até 2021, né, 2 anos atrás, ele estava jogando na equipe onde o West Bromwich foi rebaixado. Porém, no caso, ele deixou a equipe e tudo mais antes do rebaixamento, indo lá para a Arábia Saudita, que rendeu um caminhão de dinheiro para o clube do West Bromwich. Enfim, jogador que se chegar é absurdo, não tem nem muito o que dizer aqui para vocês. Na minha opinião, se chegasse, teria uma expectativa de ser o novo Everton Ribeiro, na minha opinião aqui para o Cruzeiro, porque é um atleta muito, mas muito bom mesmo, muito acima da média. Não é à toa que foi especulado no Corinthians, Palmeiras, Botafogo, que acabou não tendo condições de avançar nesse negócio, e o Cruzeiro, vendo que o Al Hilal pode contratar mais jogadores, que seriam até de mais alto nível do que o Matheus Pereira, né? Os caras queriam Messi, então aí já é outros 500, mas poderia facilitar essa saída, porém teria que pagar um alto salário para o jogador e essa compensação financeira, que igual eu falei, mesmo ele não viver numa grande fase, não é desempenho ruim, mas não está numa fase absurda no principal campeonato do mundo, ele ainda vale 35 milhões de reais, e como que o Cruzeiro vai solucionar isso, é o que eu não sei, mas enfim, gostei da iniciativa, acho que o Cruzeiro tem que ser um pouco mais forte no mercado. A chance desse negócio avançar é muito baixa, mas vai que, né? Aí o Cruzeiro, na minha opinião, teria o melhor reforço da janela do meio do ano no futebol brasileiro. Bom, quero falar agora com vocês sobre o Zé Ivaldo, onde atualizações aí do Samuel Venâncio, créditos também lá pro blog da Raposa, no Twitter, onde o Zé Ivaldo só não vai ser jogador do Cruzeiro caso uma coisa aconteça de muito diferente, né? Uma reviravolta gigantesca nas tratativas. Como assim, Gustavo? Ele já chega agora então para julho? Não, o Atlético Paranaense não vai liberá-lo, até pela questão que tem com o Cruzeiro envolvendo o Vitor Roque, não vai negociar nem ele, nem o Cittadini. Mas ele já fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode defender outra equipe. O Atlético Paranaense tem interesse de renovar com ele, tem mais de um ano, né? Especificamente em 2023. Vem tentando desde janeiro essa prorrogação do contrato, o que não aconteceu e, na minha opinião, nem deve acontecer. Já tem conversas avançadas para assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, inclusive não sei porque ainda já não assinou, né? Porque se já tem conversas avançadas e tudo mais, melhor já assinar isso logo, porque falta 6 meses, né, para terminar o contrato, e viraria reforço do Cruzeiro a partir do dia 1º de janeiro de 2024, que é uma pena, né, ele não chegar agora, mas de graça, sem ter que pagar uma compensação financeira direto para o Atlético. Eu acho que já é um excelente negócio. Vamos ver se o Léo Cittadini vai ir para o mesmo caminho, esse que está um pouco mais complicado, porque, diferentemente do Zé Ivaldo, ele não tem sido utilizado. Só que o Zé Ivaldo já fez 7 jogos na Série A, ou seja, não pode defender outra equipe. O Léo Cittadini não, tem 5. E o Vasco e o São Paulo apareceu aí como um dos interessados. Muito mais chance dele ir para uma dessas duas equipes, apesar dele entender que se viesse para o Cruzeiro, teria um papel importante na equipe e era o desejo dele. Mas como o Atlético Paranaense não vai liberá-lo, a questão agora é ver qual desses dois times vai levar o jogador. Se não, eu diria que tem grandes chances do Zé Ivaldo e do Léo Cittadini virarem reforço do Cruzeiro, mas infelizmente, né, só a partir de 2024, a não ser que as equipes cheguem a um acordo antes, no caso do Cittadini, porque o Zé Ivaldo não pode jogar mais a Série A por outra equipe em 2023. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o jogo entre Cruzeiro e Goiás, que vai ser no Independência, tá? Cruzeiro, a expectativa é de que confirme tanto o jogo contra o Curitiba quanto contra o Goiás no estádio Independência, muito por conta da grama do Mineirão, que não dá confiança nenhuma, né, pro Cruzeiro jogar em casa. Informação lá da Rádio Itatiaia, do Guilherme Pio, do Emerson. Então, assim, esses próximos jogos que até eu já vinha falando para vocês, né, se o Cruzeiro conseguisse uma vitória contra o São Paulo no Independência, grama excelente, né, e tudo mais uma vitória no Independência, com certeza o Cruzeiro teria chance de mandar os próximos jogos no Independência. E foi isso que aconteceu. Se não estiver enganado, até o jogo contra o Curitiba vai ter já show, né, no Mineirão, então nem daria para pensar nessa possibilidade. Cruzeiro então que vai nesse final de semana, enfrenta o Vasco lá em São Januário e depois volta, né, para uma sequência de 2 jogos, 2 semanas seguidas, jogando em casa contra o Curitiba e Goiás, 2 times que também brigam na parte de baixo da tabela, né? Cruzeiro, apesar de estar uma vantagem boa da zona, ainda o principal objetivo é se manter na Série A, e conseguindo essas 2 vitórias, na minha opinião, já alivia bastante, né, porque terminaria, né, o primeiro turno com uma média muito boa de pontos, fora que ainda tem outras partidas, né, contra o Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, enfim,
que dá para o Cruzeiro pontuar, apesar de ser um pouco mais complicado, e as duas principais chances seriam justamente nessas duas partidas em casa. E você, é a favor de qual estádio? Eu já falei aqui para vocês, para mim o Cruzeiro não jogando no Mineirão, eu nem me sinto em casa, porém, nas atuais circunstâncias, cara, não tem outro jeito a não ser a Independência, eu iria entender completamente, apesar de que quem acompanha aqui com frequência sabe o tanto que eu não gosto do Independência, mas nesse cenário tem que ser, porque senão melhor do que correr o risco de mandar o jogo para outro estádio, outro estado na teoria também, e acabar perdendo 3 pontos, como foi, por exemplo, contra o Cuiabá, um adversário direto. Não vai ter a torcida ali, que é jogo com certeza para lotar o estádio, mas infelizmente faz parte, o Mineirão não tem colaborado, e quem sabe fazendo os jogos daqui até o final do ano no Independência, não possa facilitar nas tratativas para o ano que vem, né, com o Mineirão. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre o estádio, né, o Mineirão, Independência, sobre o caso do Matheus Pereira e também do Zé Ivaldo, e além do Léo Cittadini, né, que eu comentei aqui por alto nesse vídeo de hoje, para você fazer o download aí das API, do aplicativo com Free, a placa do seu automóvel, se não tem nenhuma dívida em aberto e tudo mais, para você também ter esses 25% de desconto nas taxas ao fazer o pagamento. Link tá aqui na descrição. Outras sugestões de vídeos aparecendo na tela para vocês, junto com o nosso canal de cortes.